Bom dia a todos, então, né? Sejam todos bem-vindos ao painel Territórios, Tensionamento entre Escolas e Favelas, do segundo encontro de educadores do século XXI. Então, agradecemos a presença de todos. A nossa acústica aqui não favorece tanto, então as conversas paralelas terminam ecoando aqui com muita intensidade. Então, convido os senhores a entrar aqui na sinergia conosco, tá bom? Fiquem à vontade. Eu sei que essa forma, essa arena, ela não é tão confortável para as costas, né? Mas, como a gente não vai ficar também tanto tempo aqui, eu acho que não dá para comprometer tanto a coluna assim. Mas a gente vai dando um jeitinho aí, vai encostando aí na parte de trás aí para dar uma aliviada, tá bom, pessoal? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio Rodrigues, eu sou coordenador aqui da divisão de conteúdos da educação básica das escolas SESI. Hoje eu vou mediar aqui uma mesa muito interessante aqui para nós. Eu vou chamar aqui os nossos convidados. Antes, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem negro de 1,85 m, né? Estou aqui com uma blusa branca. Já não tenho mais cabelos, né? E aí, por conta desse desmatamento, né, eu resolvi reflorestar o queixo aqui, então eu tenho barba para compensar a calvície. Tá certo? Então eu vou convidar aqui nossas potências, né, que vão compor essa mesa. Vou chamar aqui primeiro a Pamela Carvalho. Né? Seja bem-vinda, querida. A Pamela, que é educadora, historiadora, gestora cultural, pesquisadora, ativista das relações raciais e de gênero, né, e dos direitos das populações de favelas. Tem um pergaminho aqui. É mestre em educação pela UFRJ, é coordenadora do eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidades na Rede da Maré e representa institucionalmente a organização na Secretaria Executiva do Fórum Permanente pela Igualdade Racial. E na Coalizão Negra por Direitos, não é isso? É editora na Revista Amarelo e na Fast Company, é fundadora do Quilombo Etu, coletivo que trabalha a cultura popular a partir de uma perspectiva de educação antirracista. É conselheira também estadual de políticas culturais do Rio de Janeiro e moradora do Parque União, do Conjunto de Favelas da Maré, né, meu berço. Né? A Pamela foi adotada pela Maré, né? Ela diz que ela não nasceu na Maré, ela renasceu na Maré. Né? Mas, de qualquer forma, é cria, é gente da gente. Vou chamar aqui também o Rodrigo Torquato. Rodrigo, que é autor dos livros Alfavela, As Escolas Entre Becos e Vielas, e Escola Favela, Favela Escola, Esse Menino Não Tem Jeito. Além de diversos artigos científicos na área de educação e direito, né, é professor associado da Universidade Federal Fluminense e advogado. É presidente também da Comissão de Educação da UAB Maricá, é líder do grupo de pesquisa Alfavela, tem pós-doutorado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional. Tem doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Educação também pela UERJ. Né? Na área do direito, seu interesse passa pelos estudos e pesquisa no campo da criminologia, crítica e do direito público, atuando principalmente nos seguintes temas: violências cotidianas nas relações favela-escola e o direito de aprender nas escolas públicas. Então, gente, são essas duas potências aqui que vão estar aqui conosco. Né? Para mim, particularmente, é uma alegria muito significativa estar aqui com esses dois convidados. Eu, como próprio... essas duas potências intelectuais aqui, né? O próprio Rodrigo chama de intelectuais viscerais. Não é isso, Rodrigo? Somos 3 crias de favela aqui, né? 3 crias de favelas do Rio de Janeiro, cuja intelectualidade foi forjada naquele território educador, como também denomina a Pamela Carvalho. Né? Foi forjada nos becos e vielas, na sabedoria dos nossos ancestrais, na bagagem adquirida na academia, que muitos de nós, né, chegou para ressignificar a favela e desconstruir os estereótipos, né, e ocupar esse lugar de fala. E é nessa batida aí, né, que eu vou já convidar a nossa querida Pamela, vou rolar essa bola para você, que no poder da palavra vai mandar um papo reto aqui para a gente. Né?
Então, Pamela, que território educador é esse, né? Que você nos convida a refletir, né? Que você discute tão bem. Eu acho que você hoje é uma pessoa, né, que melhor discute essa discussão, discute esse tema, sobre a favela como um território educador, né? Fala aí pra gente um pouco. Muito, muito, muito obrigada, Fábio. Gente, que honra, que felicidade. Rodrigo, muito obrigada. Que bom estar do seu lado. E queria muito agradecer e saudar a presença de todos, todes e todas. Ai, bonequinha, gente, só gente maravilhosa. Tadeu, gente, amigos, enfim, parceiros de vida. É, E saudando essas presenças, queria só fazer muito brevemente um, um, um sublinhado, né, que disse que estou muito feliz de estar aqui com todos, todos e todas vocês, mas queria só sublinhar o todas, né, porque a gente está aqui com um auditório majoritariamente feminino, né, e pensando educação e educações no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, a gente tem marcadores de raça, de classe e de gênero. Então, é importante dizer que no nosso país, as mãos que têm tecido muitas das redes de educação, e especialmente uma educação para emancipação, uma educação para liberdade, como chamaria Bell Hooks, uma educação antirracista, antimachista, anti-LGBTQIA+, fóbica, tem sido tecida por mãos de mulheres. Então, que bom que estamos aqui com tantos educadores e com tantas educadoras. Pensando que, infelizmente, a gente vive numa sociedade misógina, é importante dizer que eu estou muito feliz e muito grata de estar aqui olhando no olho de tantas mulheres que têm superado tantos desafios na sociedade e nas práticas educativas. Então, uma salva de palmas para vocês, para esse auditório lotado num sábado de manhã e lotado especialmente por mulheres educadoras. E eu queria dizer isso também porque eu sou fruto de um sonho, de um projeto, de uma família educadora, mas especialmente de uma mulher educadora. Meu pai vai ficar com ciúme, mas a minha mãe, eu sou filha, né, de uma família, né, onde há uma mãe, uma mulher que trabalhou como empregada doméstica, trabalhou como segurança, né, que a gente chamaria de guardete na época. Atualmente ela é merendeira, né, justamente de uma escola pública municipal do Rio de Janeiro. E sou filha também de um homem negro, minha mãe também uma mulher negra, e sou filha de um homem negro que é segurança. Na vida inteira ele trabalhou como segurança. E essas duas pessoas criaram a mim e aos meus 3 irmãos, investindo a sua vida e os seus corpos, inclusive, na gente, enquanto projetos de educação. Eu sempre estive presente em espaços de educação, de arte e de cultura. Pensando que, por exemplo, meu pai foi segurança de várias unidades do SESC. Ele foi chefe de segurança, por exemplo, no SESC Copacabana. Minha mãe foi segurança, por exemplo, guardete na Biblioteca Nacional. E eu sempre estava nesses espaços de educação, arte e cultura. Mas eu sempre digo que eu entrava pela porta de trás, né, como filha da guardete, filha do segurança, filha da merendeira. E meus pais, nenhum dos dois teve acesso à universidade, né? O meu pai, ele terminou os estudos, né, fazendo aquela prova do Enseja, minha mãe foi até o 2º grau, mas os meus pais são pessoas extremamente sábias. Justamente porque eles trazem na vida, no corpo e na mente, os saberes que a gente vai discutir um pouco aqui. Esses saberes que emergem das favelas, dos territórios e da nossa ancestralidade. Então, mesmo sem ter esse conhecimento formal, acadêmico, os meus pais sabiam que a educação era uma possibilidade de transformação de realidade. Então, eles investiram a vida deles, e aí hoje é importante dizer que minha mãe tem um problema na coluna e meu pai tem uma coxa-artrose, ele fez a cirurgia recentemente, né, e tem uma galera que conhece meu pai é uma figura, porque eles investiram o corpo deles para trabalhar e fazer com que nós, eu e meus irmãos, entrássemos pela porta da frente dos espaços onde eles entravam pela porta de trás, para trabalhar. Então, hoje, eu coordeno justamente o eixo, uma área, né, que discute e põe em prática ações de arte e cultura na Rede da Maré, que é uma das maiores organizações da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro, justamente em contexto de favela. Tem uma atuação também na Secretaria de Estado, né, de Cultura e Economia Criativa.
E aí estou sempre pautando, enfim, com Fábio espaços como SESI, SESC, Museu de Arte do Rio, vou daqui a pouco correr para lá, para o MAR, que é onde também me formei enquanto educadora. Então é importante, antes de entrar em alguns pontos que vou trazer, dizer que o meu corpo é, de alguma forma, também esse tensionamento que a gente está vendo, que a gente vai ver daqui a pouco, aparece aqui o título um pouco dessa nossa conversa, né? A minha presença, a minha história é, de alguma forma, a sistematização desse projeto de educação que emerge muitas vezes de famílias oriundas de favelas e de periferias. E pensando um conceito que é muito importante, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é de uma intelectual negra brasileira, a dona Nilma Lino Gomes, e ela fala que o movimento negro é educador. E dona Nilma, ela traz essa perspectiva porque ela percebe que a gente pode aprender com e a gente pode aprender sobre. E quando a gente está falando de conhecimentos que emergem a partir das lutas e das pessoas que estão diretamente envolvidas com essas lutas, a gente consegue aprender com, a gente consegue realizar trocas horizontais e que são muito mais interessantes do que o que era feito, né, e costumava ser muito feito, inclusive, em espaços acadêmicos, que é falar sobre. Por muito tempo, né, a gente ouviu falar sobre favelas, periferias, negritudes, povos originários, a partir dessa perspectiva de outras pessoas, e aí especialmente homens brancos cisgêneros e do continente europeu, falando sobre mulheres, pessoas negras, povos originários, pessoas de favelas. Essa foi a construção acadêmica universal que foi feita no nosso país. E aí, dona Nilma Lino Gomes, ela diz que há caminhos mais interessantes para a gente pensar, saberes especialmente ligados à educação, à negritude, ao movimento social e a esse saber do aprender com. E aí, dona Nilma, ela traz para a gente essa ideia de que se hoje, por exemplo, a gente tem a Lei 10.639, é porque o movimento negro realizou uma série de processos de educar a nossa sociedade. E aí, fazendo esse paralelo de que o movimento negro educa, e educa não só quem está dentro desse debate, ou seja, o movimento negro ele não educa apenas pessoas negras. O movimento negro educa a sociedade brasileira. Pensando que, por exemplo, a Lei 10.639, a Marcha das Mulheres Negras, o debate que tem sido feito, inclusive, com relação a redes sociais, a comunicação e a presença de pessoas negras enquanto referenciais intelectuais, teóricos e visuais, isso não educa só as pessoas negras, isso educa a sociedade como um todo, pensando que, inclusive, o racismo não é um problema só das pessoas negras. O racismo, inclusive, não foi criado por nós. É um problema que é criado por uma estrutura patriarcal, colonial e racista. Então, se dona Nilma traz para a gente que o movimento negro pode educar a sociedade de uma forma geral, eu trago esse paralelo para as favelas, para a gente entrar no nosso tema, dos tensionamentos entre territórios de favela e escolas. E acho que mais do que tensionamentos, né? Tensionamentos sim, porque eles existem, mas também diálogos e propostas de aprendizado. Então, se dona Nilma traz que o movimento negro é educador, e aí eu pego emprestado esse conceito dela, eu trago que os territórios de favela também são educadores. E a gente, infelizmente, vive numa sociedade que diz o contrário, né? Existe uma perspectiva, né, também trabalhada por um autor da Maré, de origem favelada, que é o Jailson, né, de Souza Silva, e ele diz que existe uma ideia de um paradigma da ausência. Historicamente, a gente ouve falar das favelas a partir da falta. Favela é o lugar onde falta água, onde falta luz, onde falta educação, onde falta saneamento básico. Por muito tempo, esse foi, né, e aí fazendo esse paralelo também com a intelectual negra Chimamanda Adichie, né, essa foi a história única contada sobre as favelas. E aí,
Alguns materiais, inclusive audiovisuais, são importantes, mas colaboraram um pouco com esse discurso nesse lugar do senso comum. O filme Cidade de Deus, que inclusive está sendo rediscutido agora, né, como uma série, infelizmente, acabou reforçando um pouco esse discurso. É um filme que é conhecido mundialmente, né, e que apresenta um pouco da história da Cidade de Deus, né, e que é inclusive um território, pensando que temos unidades em Jacarepaguá, né, e a gente tô com Janine, estamos aí pensando, né, ações nesse território, né, é um território importantíssimo, inclusive, para a gente pensar a formação de favelas, né, assim como o Morro da Providência, que é considerado uma das primeiras favelas do Brasil, mas, ao mesmo tempo, o filme Cidade de Deus criou no imaginário comum e no imaginário, inclusive, internacional, uma ideia de favela que muitas vezes não corresponde com as nossas favelas contemporâneas. Muitas vezes, na Maré, recebendo pessoas de outros lugares, outros estados, outros países, e eu pergunto, você já ouviu falar de favela? Já viu alguma coisa sobre favela? E várias pessoas dizem, eu assisti o filme Cidade de Deus, ouvi fragmentos de Cidade de Deus. E quando as pessoas entram no conjunto de favelas da Maré, que é onde eu moro, e não veem o que foi apresentado no filme Cidade de Deus, ou seja, não vem esgoto a céu aberto, não vem, por exemplo, porcos, né, circulando pelas ruas, pelos becos e vielas, vem casas, né, não vem só barracos, vem casas de alvenaria, né, de cimento, com tijolo, vem escolas na Maré, a gente tem mais de 50 escolas, vem quadras de futebol, vem eventos, né, com equipamentos de som e de luz extremamente sofisticados. Às vezes essas pessoas se frustram, porque criou-se um imaginário da favela como esse lugar da ausência. E o exercício que a gente tem feito é justamente de inverter essa lógica e apresentar e ver a favela como esse lugar da potência, como um lugar que tem proposto uma série de soluções, inclusive, para a sociedade. E a pandemia, por exemplo, né, que foi um paradigma, eu acho, do mundo contemporâneo, e acho que a gente ainda vai levar um tempo para entender, absorver e estudar tudo que a gente viveu na pandemia, especialmente nós que pensamos e praticamos educação, né? A pandemia eu acho que foi muito difícil para a sociedade como um todo, mas eu acho que para educadores e educadoras foi um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente está sendo, né? Estamos inclusive justamente ainda colhendo alguns dos frutos, né? E dos impactos da pandemia nas nossas práticas de educação, né, e nas trajetórias dos jovens, crianças e adultos com os quais a gente tem a oportunidade de aprender, ensinar e trocar. E a pandemia foi um momento onde justamente a sociedade teve essa oportunidade de ver que as favelas estavam propondo uma série de soluções. Durante um determinado momento da pandemia, a Maré foi o território mais seguro na cidade do Rio de Janeiro, porque na Maré a gente conseguiu fazer uma ação de vacinação em massa, dentro de uma parceria, né, com SAS Brasil, Fiocruz e Cruz Vermelha, fora ações em vários outros territórios, que imagino que vocês também tenham acompanhado, ações de solidariedade, de segurança alimentar, e esse foi um momento onde não teve como a gente não ver que das favelas estavam sendo propostas para a sociedade uma série de soluções inovadoras. E aí, dentro dessa perspectiva de soluções inovadoras, eu queria trazer, para não me estender muito, estou ali acompanhando o tempo, algumas outras práticas que vêm das favelas e que nos ajudam a perceber as favelas como esse território educador. Existe uma outra, e gosto muito de trazer, né, esses nomes, essas narrativas de intelectuais, educadoras negras. Então, falamos de Dona Nilma Lino Gomes, de Chimamanda Adichie, de Bell Hooks, e queria trazer um conceito de uma intelectual negra que imagino que alguns de vocês conheçam, que para mim é uma das maiores educadoras, né, do Brasil, mesmo que não esteja mais com a gente em corpo físico, né, que é a Dona Azoilda Loreto da Trindade, né? E ela cria o conceito e um sistema que ela chama de valores civilizatórios afro-brasileiros. E esse conceito é muito precioso, né? Porque a gente vive numa sociedade, né? O nosso país foi colonizado dentro de uma perspectiva de criar, e aí aqui no Rio de Janeiro, né, existia essa ideia de que o Rio fosse a nova Paris.
E falando de cultura e educação, a ideia é que os nossos espaços de educação fossem espaços pensados para os filhos da elite brasileira, e não uma educação popular, uma educação para a gente que está aqui. Quando a gente fala também, eu gosto muito de pensar esse paralelo entre educação, arte e cultura. A gente tem na Cinelândia, aqui pertinho, né, uma região que foi pensada para ser justamente essa área de criação de arte, cultura, pensada a partir de um paradigma europeu. E aí, a Zoilda, ela diz que se a gente foi forjado nesse lugar de valorização das culturas europeias e desses valores civilizatórios europeus, o que a gente tem, na verdade, são valores civilizatórios afro-brasileiros, que existem e que muitas vezes só precisam ser resgatados, porque justamente passamos por esse processo de colonização e de racismo que tentou, de alguma forma, colocar ali por debaixo desses paradigmas brancos e europeus, os nossos valores concretos e reais, que são afro-brasileiros, que são afro-indígenas e que emergem dos povos originários também. E esses valores civilizatórios afro-brasileiros estão presentes de uma forma muito frontal em espaços como as escolas, os terreiros e as favelas. Então, quando a Zoilda, por exemplo, fala sobre a oralidade, que é um dos valores civilizatórios afro-brasileiros, é muito importante a gente transpor esse valor, que ela fala da sociedade como um todo, para as favelas e para as escolas. Muitas vezes existe uma ideia de que o conhecimento ele só vai se dar de uma forma real, concreta e valiosa se ele estiver pautado a partir da escrita. E uma vez eu estava com o Nego Bispo, uma outra referência que é muito importante para a gente pensar em educações no nosso país, e ele disse assim: as pessoas brancas, intelectuais, europeias, de forma geral, dizem que só tem valor o que está escrito porque eles não têm o conhecimento oral. Eles não têm firmeza na palavra. Então, eles têm que criar uma outra plataforma, e essa plataforma escrita, onde eles conseguem com muito mais facilidade manipular, porque essa palavra, que para a gente é um contrato, não tem validade para eles. Nego Bispo diz que os europeus e a colonização é um marco disso. Os europeus, de forma geral, né, e dentro dessa perspectiva, eu não estou falando mal de nenhum povo europeu especificamente, estou falando nesse lugar, né, geral, estrutural, do racismo e da colonização. Ele diz que os europeus, né, os colonizadores, não têm palavra, uma vez que a colonização teve como principal paradigma a mentira, o engodo. Nós fomos enganados, os povos originários foram enganados. Existia uma ideia de que os povos negros, os povos originários não tinham alma, de que nós éramos aculturados. Então, Nego Bispo traz isso. É criada essa ideia de que o conhecimento oral não tem valor, apenas o conhecimento escrito, porque a gente está falando de povos que não têm firmeza na palavra. Então, eles precisam arrumar uma forma de nos enganar e de tirar da gente esse valor que é tão importante, que é o da oralidade. Mas olhando, por exemplo, para territórios como os de favelas, a gente vê que a oralidade ela continua presente. E aí a gente estava, né, numa reunião conversando sobre isso, né, que tem uma música, né, da Valesca Popozuda, né? E aí, inclusive, né, ela foi questão do Enem, eu amei, eu adoro, né? A nossa intelectual contemporânea Valesca Popozuda, né? E aí, numa música, né, dela chamada Beijinho no Ombro, ela diz que aqui 2 papos não se cria e nem faz história, né? E aí Valesca traz pra gente, e aí falamos, né, de Zoilda, Bell Hooks, e quero colocar Valesca Popozuda nesse mesmo lugar, enquanto intelectual negra de favela e que tem proposto saberes para a nossa sociedade. Quando Valesca fala que aqui 2 papos não se cria nem faz história, ela está falando desse peso e desse compromisso que a palavra oral tem dentro dos valores civilizatórios afro-brasileiros, dentro das favelas e periferias, onde a gente fala muito da tecnologia do papo reto, né, e dessa palavra que tem um valor de contrato. Então, esse valor civilizatório que a Zoilda nos traz
é algo muito precioso dentro das nossas práticas em territórios de favelas e que é muito valioso também nos nossos espaços de educação. Eu, quando estava, né, em idade escolar, sempre fui uma criança que era muito elogiada, né? Quando minha mãe e meu pai iam na escola, a Pamela é muito inteligente, mas a Pamela fala muito, né? Eu sempre fui assim, uma criança fofa, queridíssima, ela fala pra caramba. E eu não entendia por quê, né? Mas tinha muito a ver com isso, com essa capacidade de oralidade, muitas vezes contida nesse corpinho pequenininho daquela criança, mas que ela tem ali, ela tem na escola um lugar onde muitas vezes ela se sente segura para colocar em prática a oralidade. Uma outra coisa, porque não vai dar tempo de eu passar por todos os valores civilizatórios afro-brasileiros, mas um outro valor civilizatório afro-brasileiro que emerge dos territórios também de favelas e de periferias é algo que a gente chama de axé, ou energia vital. O axé, a energia vital, ela está aqui, ela está presente o tempo todo e é o que sustenta os nossos corpos. E muitas vezes, pensando espaços de favelas de periferias e espaços de educação nesses territórios, a gente vê esse tensionamento. Imagino que vários e várias de vocês já tenham ouvido frases como essa, né? Mas essa criança é muito inquieta. Caramba, ele não para quieto, né? E aí, na minha época, tinha muito isso. Nossa, parece que tem formiga na cadeira, né? E, muitas vezes, o que acontece nesse processo é que o axé, a energia vital dessa criança, desse jovem, desse adulto, ele está contido ali dentro e ele precisa ser colocado para fora. E o axé, essa energia vital, ele vai de alguma forma também transformando e sendo transformado pelo meio onde a gente está. E pensando esses tensionamentos, né, entre educação e favela, a gente vive numa sociedade, aí falando do Rio de Janeiro, que tem uma política de segurança pública pautada na morte, né? A gente vê constantemente operações policiais em favelas e periferias. A gente, infelizmente, tem uma prática de chacinas no estado do Rio de Janeiro, e isso é um dado, né, que instituições como, por exemplo, o Fogo Cruzado têm apresentado de forma pública, como o Rio de Janeiro é um estado pautado em chacinas. E essa política de segurança pública, que se dá justamente numa perspectiva do que seria a guerra às drogas, mas a gente sabe que é uma guerra contra pretos, pobres e favelados e indígenas, ela se dá nesses territórios de favelas e de periferias. Então, muitas vezes, a gente entra numa sala de aula com um planejamento todo bonitinho, todo amarradinho, isso acontece muito comigo, gente. Só que no dia anterior, teve uma operação policial, teve um tiroteio. E aí, muitas vezes, a casa dessa criança foi alvejada, um primo, um tio foi violentado, foi agredido. Às vezes, essa própria criança viu coisas que nenhuma criança, nenhuma pessoa deveria ver. E aí, essa energia vital, esse axé, está todo bagunçado. A gente fala, né, dentro das perspectivas africanas, né, de uma coisa que é o nosso ori, a nossa cabeça. E o nosso ori, ele precisa estar de alguma forma equilibrado para que a gente consiga seguir no nosso caminho. E quando a gente fala, por exemplo, que nós estamos desorientados, por mais que a palavra orientação não tenha, né, essa origem preta, a gente consegue transpor e fazer essa brincadeira com a linguagem, que muitas vezes, quando a gente está desorientado, é porque o nosso ori, de alguma forma, está desequilibrado. E as violências empreendidas pelo Estado brasileiro são para isso também, para nos desorientar. Então, muitas vezes, a gente entra numa sala de aula onde as nossas crianças estão desorientadas, porque passaram por esses processos de violência colonial, de violência racista. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva de que o axé, enquanto energia vital, está contido dentro dessas crianças e que é importante que a gente esteja aberto para acolher esse axé, acolher essa energia vital e fazer com que essa energia continue circulando. E o meu tempo está acabando ali, só para trazer um outro valor civilizatório afro-brasileiro levantado pela professora Azuilda, quando ela fala do comunitarismo ou do cooperativismo.
Existe, né, um ditado, e aí a gente fica sem saber, isso é legal, se ele tem origem negra ou se ele tem origem indígena, né? Mas é legal justamente porque essas perspectivas dialogam, e esse ditado, essa frase diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia. E nas favelas e periferias, a gente vê isso sendo colocado em prática. Muitas vezes, tem uma série de crianças brincando na rua e aí começa a chover. E aí, aquela criança não é nem seu filho, seu parente, seu sobrinho, mas começa a chover, você fala, ih, criança, entra, senão você vai pegar um resfriado. Muitas vezes, nessa perspectiva da segurança pública, acontecem operações policiais, as crianças estão na rua, a gente abre a porta, eu não quero saber de quem aquela criança é filha, eu quero que ela fique bem. Eu já acolhi na minha casa e já levei em casa várias crianças, tanto que eram, né, estudantes que estavam comigo ou não, porque existe ainda, e isso é muito rico, essa perspectiva nas favelas, de que a educação daquelas crianças e a garantia dos direitos e do direito à vida daquelas crianças é uma responsabilidade coletiva. Uma outra intelectual negra lá da Maré, a dona Helena Edir, que é uma das diretoras da Rede da Maré, ela mora na Maré há muitos anos e ela tem uma irmã que é uma pessoa com deficiência. E ela mora numa casa onde tem que subir bastante escada. E ela já está com bastante idade. E aí a gente, né, das gerações mais novas, a gente fica, dona Helena, a senhora não quer ver uma outra casa, um outro espaço que não tenha tanto escada? Às vezes uma galera que é de fora da Maré fala, dona Helena, a senhora não vai sair da Maré, não. A casa é apertada para a senhora se deslocar. E ela diz assim, eu não vou sair, porque eu sei que se eu não estiver aqui, toda a minha vizinhança, toda a Nova Holanda, de uma forma geral, vai cuidar da minha irmã. Eu sei que se eu faltar, esse território, essa comunidade, e aí eu não estou usando o termo comunidade como, por exemplo, aí no Office Cesar Maia usava para falar de comunidade carente, não. Porque a gente não está falando de paradigma de carência, de ausência, a gente está falando de paradigma da potência. Estou falando de comunidade enquanto justamente esse grupo que entende que esse cuidado, né, e aí cuidado enquanto compromisso social, esse cuidado é uma responsabilidade coletiva. Então, só para trazer de uma forma, né, em linhas gerais, 3 desses valores civilizatórios afro-brasileiros, e que são vários, né? A gente tem a musicalidade, a ancestralidade, a ludicidade, enquanto outros valores civilizatórios, aí não vai dar tempo de eu desdobrar todos, mas já fica aí a dica, gente. Eu tenho trabalhado muito sobre isso, escrito muito sobre isso, sobre como as favelas e periferias são territórios onde a gente pode ver na prática esses valores civilizatórios afro-brasileiros. E aí, retomando para a dona Nilma, para começar a encerrar, se ela diz que o movimento negro é educador para a sociedade, as favelas também são educadoras para a sociedade. A gente brinca lá na Maré, e aí vou falar não só da Maré, né, das favelas como um todo, que se um dia os moradores de favelas resolverem não sair às 5, 6, 7 horas da manhã para trabalhar, o Rio de Janeiro para. São os favelados e faveladas que acendem e apagam as luzes dessa cidade. E isso é muito importante. A gente fazer esse exercício de inversão. E aí a galera conservadora vive falando isso. Ah, porque é inversão de valores. Mas a gente agora vai inverter os valores, sim. A gente vai olhar para as pessoas de favelas e periferias como as grandes responsáveis pelo funcionamento prático e intelectual da nossa cidade e do nosso país, da nossa sociedade como um todo. Sem favelados e faveladas, não existe construção social, não existe escola, não existe museu, não existe prédio, não existe nada. E isso é muito importante. E aí, para encerrar, eu diria que é importante a gente transpor essa ideia para dentro dos nossos espaços educativos. A gente olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças, enquanto detentores de saberes. E saberes, muitas vezes, que a universidade não tem capacidade para desdobrar. Porque, retomando dona Nilma Lino Gomes, o que ela diz da potência do movimento negro enquanto educador, e eu digo da potência do movimento favelado enquanto educador, é a capacidade de articulação entre a praxis, a prática e a teoria.
E isso é algo que muitas vezes nas universidades a gente não vê. A gente vê aquilo que a gente falou no início, o falar sobre, mas não vê o falar com. A gente vê um saber, um conhecimento que é muito cheio de teorias e de ideias, mas que na prática não se sustenta. E são os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos adultos que têm articulado a teoria e a prática, e que têm, a partir disso, proposto uma série de soluções para a sociedade. Então, quando a gente estiver nos nossos espaços de favelas e de periferias, eu faria essa provocação, para a gente olhar nesse lugar da potência, para a gente olhar para cada um dessas crianças, desses jovens, como a gente olhou agora para a Valesca Popozuda, e que quando ela foi colocada como questão do Enem, gerou um choque na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ainda não está preparada para ver mulheres funkeiras, crianças faveladas, jovens que estão com um Kenner no pé, né, uma camisa de time, enquanto intelectuais. Porém, é isso que a gente é, né? Tudo isso que eu estou trazendo passa, claro, por saberes que vêm da universidade, da academia, mas eu fiz questão de não trazer um texto, não trazer um slide e sustentar a minha fala justamente no papo reto, na oralidade. Porque se é para ter... É isso. Se é para ter conhecimento acadêmico, a gente tem. Né? Fábio leu a minha bio, eu fui lá para a UFRJ fazer mestrado, fui fazer MBA. A gente está nesses espaços também. Mas o que sustenta a nossa trajetória é justamente esse papo reto. E essa capacidade de articular um saber, um conceito extremamente sofisticado, como que a gente vê no nosso território. E os nossos jovens têm essa capacidade, eu acho que até muito mais do que eu, essa capacidade do desenrolo. E eu acho que é isso que é importante a gente reconhecer. Que muitas vezes aquele corpo que está agoniado, que não para de se mexer, é porque está com aquele axé contido. Ou porque enfrentou uma situação de racismo e de violação que desorientou aquele corpo. Aquela boquinha que não para de falar, muitas vezes é essa oralidade que é ancestral e que está contida naquele corpo. Aquela articulação ali na hora do recreio, muitas vezes é uma capacidade de incidência política que está nascendo ali a partir justamente desse papo reto. Então, para encerrar a minha fala, eu acho que é isso. Que tenhamos cada vez mais essa capacidade de olhar para os territórios de favelas e periferias, entendendo que nenhum território é vazio. Todos os territórios são compostos por corpos e por pessoas. E olhar para as pessoas e corpos que compõem esses territórios como potência, porque é isso que elas são, é isso que nós somos. Muito obrigada. Muito bom, né? Eu avisei para vocês que era uma mulher potência, né? E ela... Pena que o tempo é muito curto, né? A gente ficaria aqui horas ouvindo a Pamela. Pamela, vou pegar esse gancho, né? Você fala desses valores civilizatórios, né? Então, esse valor civilizatório europeu, né? Que de forma violenta adentra o nosso território, né? O nosso aquilombamento urbano, e vai dizer que esse menino não tem jeito, que é uma das maiores violências que a gente tem no nosso cotidiano escolar. E é essa bola que eu vou rolar para o Rodrigo Torquato, né? Ex-chaveiro, cria da Rocinha, doutor, né? Que a partir dessa infame frase, esse menino não tem jeito, né? Uma profecia não realizada, ainda bem, que diz muito sobre essa relação favela-escola, escola-favela. Tu vai também mandar um papo reto sobre a subjetividade dessa criança moradora de favela como um território em disputa. Então, Rodrigo, manda esse papo aí pra gente. Então, pessoal, bom dia a todas e todos. Quero agradecer muito a presença, fazer também um agradecimento especial aos organizadores e às organizadoras dessa mesa com essa temática ousada, né? Queria dizer que é um motivo de muita alegria e também uma honra estar nessa casa, no SESI, porque nós que somos professores,
educadores, militantes na educação popular, na luta. Temos no SESI também um espaço histórico importante. Foi no SESI de Pernambuco, por exemplo, que, segundo o próprio Paulo Freire, ele se reencontrou com as classes populares, com as classes trabalhadoras, e a partir do SESI, desse reencontro dele, nos foi legado no campo da educação, do direito, da filosofia, entre muitas obras, uma em especial para o debate aqui, que é Pedagogia do Oprimido, mas mais do que a obra em si, nos foi legado também um conjunto de possibilidades, e não somente de esperança, mas de possibilidades concretas de erradicar o analfabetismo no Brasil. Portanto, por isso me sinto honrado. Tenho aqui, eu e a companheira Pamela, um desafio enorme, que é tentar condensar, num tempo exíguo, uma problemática extremamente complexa e extensa do ponto de vista não só das vivências, mas das pesquisas e das análises. Há discussão sobre os tensionamentos entre escolas e favela. Nesse sentido, e para tentar, de algum modo, dar conta minimamente do que nos foi proposto, eu vou trabalhar com os slides e gostaria de saber como é que aqui colocamos aqui. Então, eu fiz esse recorte em função mesmo do próprio tempo da apresentação. E neste livro está condensado um conjunto de vivências, situações limites, mas também teorizações sobre essas próprias situações limites. Neste trabalho inicial, e a minha proposta é tentar chegar às pesquisas atuais, não sei se vou conseguir. Nesse trabalho em especial, eu trago uma proposta empírico-metodológica, na qual eu estou denominando de pesquisas viscerais. Eu estou dizendo, neste trabalho, que aquelas pessoas que vivenciaram a escola pública e são pessoas que, quando crianças, adolescentes, jovens, eram crias de favela, eram oriundos de favela, como eu, essas crianças, jovens que vivenciaram as situações limites, as tensões, favela e escola como criança, e depois retornaram a essa escola na condição de professores concursados, de professores que agora vão ter que lidar com aquilo que foi. Eu estou dizendo que esse tipo de pesquisador, pesquisadora e intelectual precisa estabelecer um tipo de metodologia que as metodologias mais próximas utilizadas, como a pesquisação e a pesquisa participante, não dá conta. Por isso, eu estou denominando de pesquisas, pesquisadores e pesquisadoras viscerais. Por que viscerais? Porque, ao tratar da problemática dessas crianças e jovens nos tensionamentos entre favela e escola, esse professor, professora, pesquisador, pesquisadora, precisa expor as próprias vísceras,
quando está nas reuniões pedagógicas, quando estão nos conselhos de classe. Então, precisamos expor as próprias vísceras. No meu caso, em especial, embora temos que considerar períodos distintos, o não saber lidar com algumas situações limite dessa tensão favela-escola levou a minha mãe, que não sabia ler e escrever, do ponto de vista da relação grafema-fonema, e nem meu pai, e nem ninguém na minha casa, o único que sabia ler era eu, lá na Rocinha, nesta família. Então, essa falta de conseguir lidar com essas tensões levou a minha mãe 5 vezes a 5 escolas diferentes para ouvir de diversas formas que, infelizmente, ela estava sendo convidada a me retirar da escola. Em alguns casos, de forma mais formal, mas sempre evitando a coisa da expulsão. É convidar a se retirar da escola, de 5 escolas. E durante esse processo, a frase que mais me marcou, porque em todas essas reuniões e encontros, eu estava presente ali com a minha mãe, ela ouvindo, a frase que mais me marcou foi: esse menino não tem jeito. O que é não ter jeito, o que é não se ajeitar. Né? Então, muitas vezes era verbalizado, do tipo, olha, a gente tentou, quando minha mãe falava, pô, mas o que eu vou fazer? Eu e o pai dele, a gente luta, trabalha e tal. Já procuramos outras escolas, o que a gente vai fazer? E algumas das justificativas era, olha, a gente tentou muito, mas a favela está entranhada nele. A favela enraizou nele de tal jeito que a gente não consegue mais resolver. Em outros momentos, o discurso é um pouco mais forte na época, final de 70, início de 80 e 80 inteiro. Era, olha, dona Iracema, falando muito sinceramente, a favela entranhou tanto que é só rezando. Porque ele já é praticamente bandido. As atitudes, os comportamentos e tal. Né? Então, o nosso retorno como pesquisador visceral e professor das escolas, e também como pesquisador, me fez, analisando, aí colocando esse elemento como elemento de análise teórico-científica, me fez perceber e trabalhar com uma premissa primeira. A premissa de que a favela ocupa um espaço dentro do território da escola. E ela ocupa o espaço dentro do território da escola através dos estudantes. E nesse espaço que a favela ocupa, daí os tensionamentos, esses estudantes defendem seus valores, defendem as suas sociabilidades, defendem a sua arte, defende o seu corpo e a sua corporeidade, o seu dançar, o seu gingado. Então, esse espaço que a favela ocupa dentro da escola é um elemento dessas tensões. No entanto, quando a gente retorna a essa escola como professor, professora concursados e pesquisadores e pesquisadoras, a gente percebe que a máxima que foi registrada pelos racionais MCs, de que a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente, tem também o seu contraponto. A gente sai
ou é expulso das escolas, mas a escola nunca sai da gente. Então, como a escola nunca sai da gente e nem a favela, para esses viscerais e para essas viscerais, é a motivação que me traz aqui e que me leva a muitos lugares de militância. É tentar construir instrumentos teóricos, metodológicos e práticos para nós, professores e professoras, saber lidar com a relação favela-escola, mesmo sabendo que o que está em jogo é a disputa de lógicas. A lógica ou as lógicas que se instauram nas favelas forjam a nossa subjetividade como estudantes que vai para a escola. E se Paulo Freire estiver correto, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E se Vygotsky estiver correto, o desenvolvimento da inteligência humana não é endógena, como propôs Piaget, ou seja, de dentro para fora. Ou seja, é porque a gente desenvolve a inteligência que a gente aprende. Não. Se Vygotsky estiver correto, o desenvolvimento da inteligência humana é exógena. É de fora para dentro. É porque a gente aprende que a gente desenvolve a nossa inteligência. Se assim for, nós temos que admitir uma segunda premissa, uma segunda hipótese. A de que, como trouxe a companheira, o contexto, a externalidade da favela é diferente das outras contextualidades das não favelas. E se assim é, o tipo de inteligência que a gente desenvolve é diferente da inteligência padrão, esperada. E eu, nas minhas últimas pesquisas, juntamente com companheiros, um inclusive presente, estamos trabalhando em pesquisa em cima disso, na qual estou chamando de que o desenvolvimento dessa inteligência é uma inteligência bandida. É nisso que eu tenho trabalhado junto com alguns companheiros que são viscerais, que foram estudantes de escola pública, morador cria de favela, e depois retornaram a ela como professores e professoras. Nós temos, na disputa de lógicas, as lógicas que estão na escola e que geram as expectativas da escola, e as lógicas que estão nas favelas, que geram a configuração de mundo, de projeção das crianças e dos seus moradores da favela. Nós temos um elemento nessas duas lógicas que é o ponto de disputa, que nem é o território escola e nem é o território favela que está em disputa. O que está em disputa é o território subjetividade das crianças, subjetividade dos estudantes. Está sendo disputada pelas lógicas da favela e sendo disputado pelas lógicas da escola. Como o tempo é exíguo, eu vou trazer um exemplo daquilo que eu estou chamando de lógicas que comigo existiram e ocorreram final de 70 e toda a década de 80, mas eu quero apresentar para vocês verem se isso ficou lá ou se ainda permanece nos dias de hoje. E uma das lógicas que, para mim, é base de muitos elementos é a lógica da adultização precoce. E na adultização precoce, um ponto fundamental para exemplificar o que eu estou chamando de adultização precoce é, por exemplo, o trabalho infantil.
Na minha época, nós, crianças, jovens, o que fosse, tinha que fazer dinheiro. Tinha que fazer dinheiro para ajudar em casa. Tinha que fazer dinheiro porque era muito duro. E fazer dinheiro significava inventar um tipo de empreendedorismo antes de existir o conceito de empreendedorismo. Então, fazer dinheiro, por exemplo, no trabalho infantil, não era brincar de trabalhar. Quando a gente saía na rocinha para vender limão na feira para o dono de uma banca de limão, o que estava posto ali era uma relação contratual de trabalho. Porque nós estávamos pegando limão em consignado, mesmo tendo 8 anos de idade. E pegava o limão em consignado, e nós tínhamos a responsabilidade de vender os limões, tirar a parte do consignado a pagar, e o que fosse de lucro, para quê? Para levar dinheiro para ajudar em casa. Esse processo envolvia uma epistemologia de administração da favela. Porque a gente não poderia vender o limão e comprar uma coxinha, um salgadinho. Então a gente tinha que compreender e criar uma estratégia de fluxo de caixa. Entrada e saída. Quanto eu tenho que pagar? Quanto eu tenho que tirar para levar para casa? E observem que nós estamos falando aqui, se pegarmos Marx, da exploração do trabalho. Da venda do trabalho de uma criança. Não é brincar de trabalhar. É trabalho. E veja que é uma exploração duplificada, neste caso específico. Por que é duplificada? Porque o trabalhador adulto, o que ele recebe como força do seu trabalho é dele. E, nesse caso, tem que ser dividido para ajudar em casa. Então, é duplamente uma exploração. Por fim, uma outra lógica. Pergunto eu a vocês, só um parêntese. Isso ficou em 70? Essa lógica ficou em 80? Bom, uma outra lógica de adultização. A sexualização antecipada. Veja que isso já tinha sido constatado no final de 40, início de 50, por Carolina Maria de Jesus. No quarto de despejo, ela já tinha colocado lá que um dos elementos mais complicados e terríveis eram as crianças ter que observar adultos transando por brechas dos barracos ou por promiscuidade. Então, Carolina já denunciava isso 40 e 50. Então, veja que essa adultização precoce, também na questão da sexualização, na minha época, né, a adultização, por isso eu estou usando esse termo, né, fez com que eu, por exemplo, com 15 anos, constituísse uma união estável com uma esposa de 14 e construísse o abrigo num único território que na época ainda era possível, hoje já não é, a laje. Era a nossa grande herança. E vivi 17 anos casado, que casei depois dos 18. Tive 3 filhos maravilhosos. Então, essa lógica da adultização precoce faz com que nós desenvolva, do ponto de vista lá do Vygotsky e do Paulo Freire, né, um tipo de subjetividade que nos constitui como ser social. No entanto, ao chegarmos nas instituições de ensino e nas escolas, ali há uma expectativa de estudante que não considera e não entende essa subjetividade desse ser social constituído até aquele momento. Claro
que a escola, enquanto instituição, ou as instituições de ensino, têm os seus deveres e responsabilidade. Não podemos ser aqui desonestos. Ela tem deveres constitucionais. Ela tem deveres pedagógicos, que, por mais que possa gerar muitas problematizações, mas são muito importantes, como, por exemplo, a transmissão, sim, de conhecimentos científicos sistematicamente acumulados e que é direito de todos, é direito dos estudantes. Nós temos que aprender na escola conhecimentos científicos. No entanto, a lógica que organiza o território da escola se fundamenta em elementos que entram em conflitos. Por exemplo, elementos agora da escola. Atenção. Você precisa ter um corpo preparado para ter atenção. Um outro elemento, concentração. Precisamos ter um corpo preparado para se concentrar, para parar um determinado momento. Usos de tipos de memória. Nós temos que ter um uso de memória que incorpore conhecimentos anteriores que se conectam com conhecimentos mais complexos do que os anteriores, para que a gente aprofunde nos conhecimentos científicos. Então, esses elementos geram uma expectativa e uma projeção de estudantes que não é a projeção dos seres sociais que estão chegando com a sua potência na escola das favelas. São crianças que têm a sua sociabilidade constituídas nas classes médias, nas outras, vamos dizer, possibilidades de socialização. E aí, companheiras e companheiros, ao voltar para a escola, como professor, pesquisador, eu volto para a escola e percebo que a escola tinha mudado em muita coisa. O prédio tinha mudado, o uniforme tinha mudado, os livros didáticos tinham mudado, o perfil das professoras e dos professores tinha mudado, o currículo tinha mudado, mas uma coisa permanecia quando eu voltei, já nos idos dos anos 2000, à escola como professor. E como estamos aqui professores para professoras, relação horizontal, e eu não me desvencio da condição de professor, tinha uma coisa que permanecia na escola ainda, entre muitas mudanças. Era uma frase. Qual frase permanecia? Essa frase permanecia. Pergunto eu a vocês, ela ainda permanece em 2024? Então, quando a gente se reunia em conselhos de classe, ainda permanecia nos anos 2000, quando eu voltei. Esse menino aí, já está envolvido. Eu já ouvi dizer. Essa menina, já viu como ela vem? Já viu ela dançando no recreio? Isso aí não. Isso aí. Pergunto eu a você, só tem isso na escola? Não. Não, porque nós estamos falando de uma relação complexa. Assim como a favela ocupa um espaço dentro da escola, a escola ocupa um espaço dentro da favela. Então nós temos ali, dentro da escola, que somos nós, o espaço favela e o espaço escola, uma luta cotidiana para dar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor, para a gente tentar mudar o quadro. Obviamente que temos também retrógrados. Isso tem, nós sabemos. Racistas, sabemos. Né? Mas eu quero agora, para encerrar, partir da frase que encerra a minha tese e o meu livro, que é essa frase aí. Aí eu desci, quando eu terminei tudo, eu desci a Rocinha, Fábio conhece bem a Rocinha,
pelo menos esse pedaço aqui, né? Eu desci porque eu pensei assim, cara, acabou a tese, vou defender, mas eu preciso colocar uma foto, que é a foto que me intriga. E eu coloquei essa foto de baixo com a questão. Agora, professor doutor, permanece a questão. O doutorado ajuda-me em quê? No sentido de mudar essa realidade visceral que se repete diante de mim. Quando a gente faz essa pergunta, depois daquela condição inicial ali do crachá, vocês percebam que mesmo eu sendo expulso das escolas, a favela educadora escola e a favela e a escola que não saiu de mim me fez passar em todos os concursos públicos, Niterói, Caxias, Estado do Rio e Federal Fluminense, que tinha uma vaga só e mais de 30 candidatos. Vocês estão vendo o crachá, não preciso dizer qual foi a minha colocação. Então, quando a gente faz essa pergunta e começa a tentar pensar sobre isso, como eu mudo essa realidade, uma das coisas que a gente passa a compreender quando vai pesquisar e aprofundar na questão Brasil, quando a gente elege o Brasil como uma problemática de estudo e de pesquisa, a gente percebe que não vai entender o porquê da permanência da frase "esse menino não tem jeito", se não entender essas três questões estruturantes que estão aí. A questão agrária no Brasil, a questão racial no Brasil e a questão do analfabetismo no Brasil. Sem compreender isso, não consegue compreender o porquê da permanência da frase "esses meninos, meninas não tem jeito". Então, para encerrar, o que eu venho fazendo hoje? As minhas duas atuais pesquisas e mergulho que eu estou fazendo para compreender melhor isso, né? Eu estou atuando em duas áreas de estudo e pesquisa. Uma é a área da educação e a outra é a área do direito, porque eu sou advogado, atuo no campo do direito e sou pedagogo, professor da pedagogia e atuo na área da educação. Então, mais focado na área da educação, eu estou fazendo um estudo com vistas ao foco educação, um estudo sistematizado de todos os processos constituintes do Brasil, das 7 constituições, para tentar compreender como aparece a questão do racismo, a questão do analfabetismo, a questão da educação, esses elementos. E agora, como vão ser pelo menos 7 artigos científicos, eu acabei de concluir o primeiro, que é o que diz respeito ao que eu estou chamando de marco estrutural das raízes do analfabetismo sistematizado. E nessa pesquisa eu parto de uma premissa de um grande educador, Darcy Ribeiro. Ribeiro dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Eu estou dizendo, a partir dessa pesquisa que eu estou fazendo, que essa questão me inspira, mas a pesquisa aponta para outro lugar. É que a crise do analfabetismo no Brasil não é uma crise, é um projeto racializado. Só para vocês terem uma ideia, na Constituição de 1824, a primeira do Brasil, a primeira vez na história do Brasil aparece alguma coisa relacionada à educação. O artigo 179, como uma garantia dos direitos civis. E lá no inciso 32 está escrito lá, ó, instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Aí a gente pergunta, 1824, no auge da sociedade escravocrata, como pode ter essa brecha? Porque, veja a brecha, embora nessa ocasião, do ponto de vista legislativo, o povo negro escravizado não era cidadão, era considerado uma espécie de ferramenta, máquina, instrumento, mas isso abre uma brecha jurídica e jurisprudencial na época para discutir e os libertos, e os aforreados, porque saiu da categoria
de escravo. Logo, é cidadão. Então, essa brecha que ia gerar a possibilidade, ainda na sociedade escravocrata, de um empenho estatal legislativo contra o racismo estrutural, se faz o contrário. Se monta as bases, os marcos do racismo estrutural legal. Então, vocês veem que tem um conjunto de leis que vão seguindo para não alterar a Constituição, porque a Constituição era para inglês ver, literalmente, que estava pressionado. Então, você tem um conjunto de leis e um método de manter o racismo estrutural legalmente. Qual é o método? O método é, você dá uma garantia por via da Constituição e você tira a eficácia dela por via de leis complementares, leis ordinárias, leis inferiores. Então você tem lá, olha, o país é justo, não é racista, mas por via de legislações complementares. E isso é um método, e aqui caminho para encerrar, isso é um método que, infelizmente, atravessou não só as 7 constituições, mas está dentro, por exemplo, das escolas, das universidades públicas. Quando a gente tem uma garantia nossa, constitucional, e a gente vai ter um regimento, uma decisão departamental que tira a eficácia da garantia maior. Isso virou um método de escamotear o racismo, de escamotear aquilo que é a maior chaga do desenvolvimento brasileiro, que é o racismo estrutural. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Gente, é dolorido demais um bate-papo como esse, um debate nesse nível, durar apenas 1 hora, né? A gente avançou aqui, já negociei 10 minutinhos aqui com a organização. 2 perguntas para te fechar. Pode ser? Uma pergunta para o Rodrigo, outra para a Pâmela, e a gente encerra. Vamos lá. Tem uma aqui e outro lá. Alguém levantou lá atrás. Bom dia, eu sou a professora Anaí, eu sou da rede estadual de ensino. E logo que eu sentei aqui, conversei com o professor sobre a questão da família nisso tudo, qual o apoio, a escola da família. Porque o que eu vejo, em 36 anos de magistério, quase 30 de público, a família não tem apoio. A gente reclama do aluno, enquanto ser humano, que não está seguindo as regras, né? Vamos dizer assim, do ambiente escolar. Aí chama a família para reclamar, como ele falou, né? E aí? Qual apoio tem essa família? A família está perdida. Depois da pandemia, está mais perdida ainda. E eu já deveria estar aposentada, mas, né? Amo o que eu faço, mas, sinceramente, eu ando tanto sem gás, porque eu fico vendo essa falta de apoio da família. E eu vejo um potencial nesse aluno. Eu sou da área de exatas. Então, aí, às vezes, eu me pego entrando em outras áreas que não tem nada a ver com a minha. Aí tento puxar o colega. Muitos vêm, outros não. Então, qual o apoio? O que vocês veem em relação a isso? O que a gente pode fazer? Entendeu? Eu chamo a família. Eu sou meia louca, né? Eu chamo a família, converso. Alguns estão abertos a conversar, a andar, caminhar junto. Outros não. Mas esse apoio, eu acho que não deveria ser eu com a família somente. Tá? Mas deveria ter um apoio geral. Que eu não estou culpando a minha direção, que é maravilhosa, mas ela também não tem essa estrutura. O que pode acontecer? O que vocês, assim, os governantes, né? Os maiores ali nas decisões, podem fazer para isso?
Obrigada. Maravilha. Vamos para a segunda, então. Acho que tem alguém ali atrás. Por favor. Por Ali, ó, levantou a mão ali. Ah, tá. Olá, na verdade, para mim é um papo reto para essa deusa que está aí sentada, né? Meu nome é Rodrigo, eu nasci na favela do Timbal, então somos parentes. Hoje eu sou coordenador pedagógico de uma escola chamada César Perneta, no Parque União, e ficamos 15 dias seguidos sem aula por causa de operações policiais. Quando nós chegamos lá eu posso afirmar que as escolas, pelo menos que eu conheço na Maré, fazem muito mais parte de um instrumento repressivo do Estado do que um instrumento de educação. Quando nós chegamos lá, tivemos que refazer todo o PPP das escolas, trazer todo esse conhecimento que você falou da favela como espaço educativo para dentro da escola. E a nossa maior luta é fazer com que os próprios professores possam entender isso. Isso só está sendo possível porque a rede está indo lá com o setor de segurança pública, etc. Então, meu papo reto para você, na verdade, é um convite para que você possa, com o setor de cultura da rede, invadir cada vez mais a favela dentro da escola, porque a escola tem que deixar de ser um espaço de instrumento repressivo e ela ser invadida pela favela, porque a gente usa esse espaço como repressão a esses alunos, a esses corpos desses alunos, essa fala desses alunos, tudo. Então, o papo reto é, pela nossa palavra, sem ser contrato, invada mais aquele colégio para a gente fazer com que a favela entre mais do que o Estado entre mais. Assim. Maravilha. Então, rapidamente, Pamela responde essa, o Rodrigo responde então da questão da família, tá certo? César Perneta, fiz minha prática de ensino lá, no estágio, alguns anos atrás. Vou tentar falar bem rapidinho por conta do tempo, mas, Rodrigo, por favor, não saia daqui sem a gente trocar o WhatsApp. Para quem não conhece, gente, César Perneta é um espaço de educação, eu acho, muito importante para a gente pensar a educação na Maré e nas favelas como um todo, né? É uma escola, um espaço, um equipamento público essencial, mas que fica justamente nessa linha entre a repressão do Estado e a repressão, inclusive, dos grupos civis armados, né? É um espaço que foi ocupado, inclusive, né? E aí é uma loucura, né? Os professores chegavam para trabalhar e tinham que conviver com os restos, por exemplo, do baile, né? Do dia anterior. Então, a equipe, né? As equipes de educação do César Perneta, a gente na Redes, né? Diz que são, assim, guerreiros, assim. Eu acho que a sociedade tinha que escrever um livro a partir das práticas dessa equipe de educação. E isso é muito simbólico para a gente pensar educação em espaços de favela. E aí, fazendo um gancho, por favor, vamos... E aí, já estou pensando uma ação, a gente, na Rede, está fazendo uma parceria com o Encontro de Cinema Negro Zósimo Bulbul e devolvendo o papo reto. Depois eu quero saber se você topa a gente fazer um festival de cinema dentro de César Perneta, tá? Agora, novembro de 2024. É isso. A gente é assim, 7, 8, pra gente justamente... E a gente fala tanto, né, de ocupação, nesse lugar de ocupação do Estado, ocupação do Exército, que a gente viveu na Maré. Vamos pensar uma ocupação de arte e de cultura. Porque, muito rapidinho, já fazendo esse gancho entre Rodrigo e... Eu esqueci seu nome. Nair. Rodrigo e Nair, eu acho que a gente tem dois caminhos que são essenciais, que são interessantes. A gente teve um projeto de educação, né, público, que eram os CIEPs, e que tinham justamente essa proposta de pensar o espaço do território, a educação e as famílias. Só que a gente vê um processo de sucateamento, inclusive de não renovação das gestões, né, das secretarias de educação, dos governos do Estado, dos governos também municipais, de não manter
os CIEPs enquanto esse projeto tão potente. Então, acho que tem que haver um projeto, uma ação de incidência política, né, com o Estado, porque existiram e existem projetos inovadores e arrojados, pensando justamente as famílias como esse espaço central para a gente pensar de educação, e pensando nós, né, enquanto agentes educadores, um caminho, e aí tem muito a ver com o que o Rodrigo traz, é justamente a arte e a cultura. Um momento onde eu mais vejo, né, as famílias de alguma forma integradas com as escolas, são pequenas ações que a gente faz de arte e de cultura. Então, uma festa junina, uma atividade musical com as crianças, e muitas vezes, eu ouço muito esses relatos, as famílias dizendo, caramba, mas meu filho canta tão bem, meu filho está dançando tão legal, e às vezes esses movimentos fazem com que as famílias vejam essas crianças a partir de potencialidades que muitas vezes dentro de casa, especialmente em favelas onde a gente sabe que tem muitas violações, as próprias famílias não conseguem enxergar essas potências. Então, acho que a arte e a cultura, para a gente que está dentro da escola, podem ser alguns caminhos para a gente ir seduzindo essas famílias para estarem mais próximas da escola e vendo as crianças e jovens também nesse lugar da potência. Fora a incidência política que tem que ser feita com o Estado de forma geral, porque é responsabilidade do Estado também aproximar e criar esse vínculo entre território, escola e família. Maravilha. Rodrigo, você fecha para a gente? Então, companheira, e todas e todos, é assim, né? Nós, desde muito cedo, né, a gente aprende a ouvir e a dialogar e a conversar com palavras, né? Mas a gente, às vezes, não se dá conta, como nos orientou Paulo Freire, Bigode, né, de que palavras são conceitos. Mas a gente aprende, né, muitas vezes, que palavras generalizam uma condição social. Então, por exemplo, no caso de estudante, né, quando fala assim, estudante, o que a gente tratou aqui na minha fala? Né, é que estudante é como se fosse vamos dizer assim, um sujeito universal, uma coisa que é generalizada. Mas, na verdade, o que a gente viu é que estudante ele é constituído por múltiplas determinações, das lógicas que eles estão inseridos. O mesmo cabe para a família. Família essa palavra não é uma palavra simples, ela é uma categoria. E é uma categoria constituída por múltiplas determinações. Essas determinações são estar submetida, por exemplo, uma delas, né, a sobreviver sob a égide de grupos não estatais armados que impõem, por exemplo, uma lógica normativa a bel prazer do instante. Ou seja, nesse instante eu mando no morro, dou um tiro no seu joelho, por que eu dou? Eu dou porque eu faço aquilo que eu quiser de fazer nesse momento pela regulação que me possibilita o poder. É uma lógica, por exemplo, que vai fazer com que famílias que existem, que sobrevivem, que dialogam com essa realidade, por exemplo, né, tenha o medo sensato. É sensato ter medo, por exemplo, numa lógica dessa. Mas família é também, por exemplo, como disse a companheira, a condição da minha mãe, que não sabia ler e escrever e que era babá dos filhos de ricos. 3 meninas muito ricas. E como eu era criado na rocinha, o que fazia minha mãe sem saber ler e escrever? Era ela que levava as filhas dos ricos para o pediatra, caríssimo. Então ela dialogava com o pediatra. Mas o que é essa vitamina que você está dando? Aí ele falava, isso aqui é para a cabeça, isso aqui é para fortalecer não sei o quê. O que fazia minha mãe sem saber ler e escrever? Ela recortava o rótulo. Na rocinha, ela tinha uma amiga farmacêutica que falava arruma para mim no desenrolo e me dava uma condição muito próxima daquela desigualdade. Então, família são essas múltiplas determinações. Maravilha. Queridos, muito obrigado. Obrigado mesmo. Vocês são fantásticos.